Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast número 180. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje no centro da bancada ele, o quase aniversariante, Padre Carlos Augusto. Muito obrigado, boa noite a todos que acompanham a rádio e o GoitaCast, né? É um prazer poder estar aqui com vocês, receber esse convite por intermédio também do Rangel, né? Muito Grande amigo. Rangel, nosso parceiro. Nosso. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Com certeza. E acredito eu que seja a primeira vez que vem um padre na Rede Aurora, como um todo. Um tabu aí. E a segunda minha vez em rádio assim, e não sendo transmitido via internet, mas só áudio mesmo, assim, né? Rádio Raiz. Rádio Raiz, exato. O pessoal vai te ver. E lembrando, né, que GoitaCast tem alguns parceiros, começando aí pelo nosso lanchinho de toda quarta-feira, da onde? Da Boutique do Pão, do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E temos também sobremesa de quem? Capitão Brownies, o melhor brownie que existe no mundo, no planeta, na galáxia. Então, o Capitão Brownies fica anexo ao ENF, na cantina do Tigo Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. E temos a parceria da Mr. Rangel Barbearia, que fica na Avenida Pilinca, 116, segundo piso do Parque Centro Shopping. Telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @mr.rangelbarbearia. São 26 anos de experiência. E na Mr. Rangel Barbearia, o melhor é você. E hoje, né, temos aqui o padre, veterinário e empresário Carlos Augusto. Então, padre, eu sempre digo o seguinte, né, que no GoitaCast o tema é sempre o convidado. Quem ele é, o que ele faz. Então a gente poderia começar o senhor se apresentando. Quem é o Carlos Augusto? Perfeitamente. Foi bom até você começar, né? O padre, veterinário, por ordem, né? vamos dizer a assim. ordem é essa, né? Porque, essa ordem mesmo? Não, tem que ser essa ordem porque já explicarei. Vamos lá. Então, primeiramente, o Carlos Augusto Duncan Franco, filho do seu Carlos Augusto Barreto Franco e da dona Vânia Maria de Souza Duncan Franco. Meu pai, eletrotécnico, minha mãe, professora de ensino fundamental. São daqui de Campos, né? Se casaram no convento, né? O conhecido convento redentorista, e meu pai trabalhava no Rio, já na Light, né? E ao casar-se com minha mãe, eles foram morar em Niterói. Lá constituíram toda a família. Minha irmã nasceu aqui, né? A Alexandra é a irmã mais velha, nasceu em Campos, a primeira filha. Então minha mãe, muito insegura ainda, queria ter, né, o primeiro filho junto da família dos seus pais, né? Meu irmão Gustavo, que é o do meio, eu sou o caçula, né? Então eu sou o terceiro filho, né, dos meus pais. O mais mimado. Dizem, né? Mas também o mais zoado pelos irmãos. Ah, né? Tá. Caçula só. É verdade. Pra você ter uma ideia, né? Quando eu era criança, dos três filhos, eu fui o único que nasci lourinho, assim, né? Então, ciúme. Nossa, aí tinha uma coisa que meu irmão adorava, né? Você foi adotado. Exatamente, você foi adotado, você foi achado na lata do lixo, né? Então, assim, são coisas que ficam na memória, mas sem traumas. E aí, padre, qual foi a primeira vocação que bateu forte? Foi do veterinário, de ser padre ou ser empresário? Sim, acho que... Bom, a vocação, ela é um processo na nossa vida, né? Então, desde criança, eu sempre gostei muito de animais, né? Em casa, meu pai tinha passarinhos, virava e mexia, a gente arranjava um gato e tal, até que a gente começou a ter uns cachorrinhos em casa, né? Então, assim, sempre eu tive essa inclinação para a veterinária, né? Embora
na minha infância também eu era um pouco cômico, né? Eu fazia piada, eu imitava gente, né? Isso é bom. E eu tinha um tio que inclusive é de Campos aqui, o Dr. Roberto Franco Duncan, que era alergologista, agora ele já está aposentado, e ele dizia que eu tinha que ser artista, né? E, bom, enfim... Mas tem padre artista? Bom, tem padres artistas também, né? Mas aí com o tempo a gente vai definindo um pouco nossa vocação, né? E quando cheguei mais ou menos à juventude, assim, nos meus 14 anos, eu comecei a descobrir que de fato eu queria veterinária, né? Aí eu fiz aqueles testes vocacionais que a gente faz em colégio e tal, e fui vendo que essa era a minha área, né? E me dediquei para isso, né? Estudei durante todo o ensino médio, focando em passar na universidade. E principalmente o desejo que eu tinha muito era justamente de passar aqui para Campos, porque... A princípio, minha vontade era de atuar na linha de grandes animais, na parte de reprodução, que era uma coisa bastante interessante. E eu vim para Campos, né? Acabei passando na universidade, na UENF, quando eu tinha 17 anos, né? E tive aí os problemas iniciais, né? Na aprovação do meu vestibular, porque no meu ano, em 2020, vestibular de 2022 para 2023, foi o primeiro ano que houve a inserção das cotas na universidade, né? E nesse processo, embora eu tivesse conseguido uma boa colocação, fiquei em 11º, né? Colocado no vestibular, e eram 40 vagas e eu não tinha entrado, né? Caramba. Então, aí aquele processo todo de entrar no Ministério Público para poder pedir a garantia da minha vaga, porque eu tinha alcançado nota, enfim. Acabou que veio a primeira reclassificação, meu nome logo foi convocado para entrar na universidade, e aí eu comecei minha faculdade em 2023, né, de medicina veterinária. Me formei em 2007, então foram os 5 anos, né, de formação. No meio do caminho surgiu o questionamento: será que é isso mesmo que eu quero, né? E aí eu sempre, desde os meus 14, 15 anos, eu comecei a ter uma vida religiosa um pouco mais ativa, né? Eu tinha conhecido uma instituição da igreja que muito colaborou para a minha formação religiosa, que era o Opus Dei, é o Opus Dei, né? Ele está em Niterói, foi aqui eu tive contato primeiro, né? A casa de Niterói, e então lá eu comecei a ter meus primeiros passos de fé, assim, não de fé, né? Porque eu já era batizado, tinha a primeira comunhão, mas consciente, né? De participar de missa, de poder fazer minha leitura espiritual, oração, enfim, a necessidade de estar buscando mesmo aí um caminho mais de santidade, embora a gente muitas vezes lute e não consiga, mas a gente tem que procurar, né, fazê-lo. Então, dali eu comecei a ter um contato mais próximo, assim, com a questão de fé. E aí, quando eu passei para a faculdade, passaram uns anos, eu comecei então a me questionar se Deus não estaria me chamando para outra coisa, né? Então participava de missa, olhava para os padres e pensava: poxa vida, né? Eu poderia estar colaborando, fazendo isso também e tal. E com mais ou menos meus 19 anos, com 2 anos aí de faculdade, 2 anos e meio, eu comecei a me questionar. Depois eu deixei um pouco de mão, assim, falei: não é isso não, né? Deixa eu terminar de estudar, né? E, enfim, levei a faculdade até o final, me formei, trabalhei 2 anos, foram 4 anos lutando. Muitas pessoas da paróquia onde eu participava, né? O Sagrado Coração de Jesus ali na Riachuelo. Eu morei ali perto. Morei ali perto. Aí algumas senhorinhas que me viam em missa durante a semana: porque eu acho que você tem vocação para padre. E as missas lá parecem que são bem assim, mais assim, modernas, assim, né? Sagrado Coração de Jesus? Não saberia dizer se seria, assim, mais modernas, né? Eu digo assim, como que eu posso explicar sem... mais tranquilo, sem... porque tem algumas igrejas que são mais tradicionalistas. É menos tradicionalista, seria isso? Eu não diria. Eu acho que eu diria que ali tinha muita influência da renovação carismática. Né, eu acho que é isso. A minha mãe falava muito nisso. Que eu, quando frequentei ali, primeiro foi com o padre Rodrigo, né, que hoje está em Boa Ventura.
Ele ficou durante muito tempo ali. Depois teve o padre Gilberto, né, que hoje está em São Fidélis. E depois foi o padre Dilson, que está na Santa Helena, no Jockey, né? Passou por ali também como vigários dele o padre Francis e o padre Heitor, que foi a época que eu entrei pro seminário. Foi nessa época aí que eu fui pro seminário. Era uma igreja católica normal, de missas, né, tranquilamente. Hoje em dia ela é muito movimentada pela renovação carismática e pela comunidade Aliança Eterna, né? Então, assim, há muito movimento ali dessa comunidade, né? Mas faz um tempo até que eu não tenho contato, porque depois que a gente acaba ordenando, a gente acaba assumindo outros compromissos, enfim, né? Então, assim, a comunidade em si ali, eu não saberia dizer se hoje está... né, assim, mas acredito que o padre Murialdo também, né, foi inclusive meu orientador de monografia da teologia, porque ele é professor do instituto, né, também, bom, missas normais como católico. Muito diferente, não é nada diferente. Claro que se você vai numa igreja da administração apostólica, você vai ter ali o ritual de Pio V, né, em latim e tal, aí é uma outra espiritualidade, né, mas que também participa da igreja católica, né. E aí, padre, nessa questão, eu estava ouvindo aqui, né, o senhor falando, o senhor acha que foi o filho que toda mãe queria ter, né, estudioso, não deu a porrinhação na adolescência, com 17 anos estava na faculdade, eu sou, cara. Bom, mais ou menos, a gente também era um pouco travesso, né? Mas... Não era fácil. Ele só conta a parte boa. Quase isso. A parte boa. Mas, assim, graças a Deus, a nossa base familiar sempre foi muito boa, então nós nunca tivemos problemas em relação a ter que estar na rua, né? Se envolver com coisas que são erradas, né? Eu morava num apartamento em Niterói, uma cidade grande, meus pais que vinham de uma cidade interior, aí vocês já possam imaginar um pouco assim, né? A questão de segurança, de ter os filhos sempre muito perto, não deixar muito solto, né? Então, assim, isso contribuiu muito. Eu acho que a base familiar, ela é fundamental para que a gente também vá construindo, né, um caráter e uma vida que vá, de fato, correspondendo a todo homem de boa vontade que pelo menos quer ser honesto, justo na comunidade, na sociedade, enfim. Né? E aí, padre, tem a questão do voto de castidade. Sim. Aí, o senhor é um cara jovem, né? Um cara bonito, bonito, né? Por que não falar? Bem sucedido. Bem sucedido foi bom, né? Cara, como é que o senhor lidar com os ataques das mulheres? Bom, que deve ter, né, cara? Olha, quando eu era jovem, eu cheguei a ter 2 namoradas, né? Antes de entrar pro seminário. Mas eu acredito que, claro, sempre você ouve, né, uma coisa ou outra, mas eu acho que a nossa postura diante da comunidade, né, o como que a gente se põe também diante das pessoas, eu acho que isso limita um pouco, né? Não que seja uma coisa assim vultuosa ou que chegou em qualquer comunidade acontece, né? Não, mas eu acho que a nossa postura também diante da própria comunidade, eu acho que as pessoas vão começando a ter um respeito, né, pela pessoa nesse sentido, né? Porque acontece muito, né? Às vezes uma pessoa da igreja, uma mulher, de repente vai pedir conselho e tal, e às vezes até numa questão de carência, né? Acaba se apaixonando pelo padre. Sim. Porque é o cara que está ali dando conselhos e tal. E isso pode ser meio perigoso, né? Sim, sim. Um dos conselhos que a gente acaba recebendo também em relação à direção espiritual, essas coisas assim, é ter a prudência, né? Sempre de que no ambiente onde você vai atender, outras pessoas possam estar tendo o mínimo de visibilidade, né? Hoje na minha sala de atendimento, por exemplo, tem câmera ali, não tem com áudio, mas tem câmera, né? Porque acontece, às vezes, uma situação dessa e se não há uma correspondência da parte nossa, né? Às vezes acontece também da pessoa usar disso como se, não, você fez sim, fez e tal. Então, assim, a gente palavra tem que ter... palavra tem que se resguardar. Tem que se resguardar nesse sentido, a gente tem que ter prudência. Eu acho que a lida, eu acho que o modo como que a gente trata as pessoas, se a gente não dá liberdade também para determinadas situações, eu acho que isso resguarda muito, né? Eu, por exemplo, não sei se eu sou um cara meio antiquado e tal, mas eu acho que o padre, né, ele
tem que ter uma postura mais respeitosa, entendeu? Nada contra, mas tem padre famoso aí, por exemplo, que fica postando foto de roupinha apertadinha e tal, aí despertando desejo nas mulheres, que ele não vai poder suprir, ou não sei se faz escondido, enfim, não vou entrar nessa questão. Irmão. Não. E se envolvendo em polêmica e tipo assim, eu acho que o cara não reza uma missa há muito tempo e sei lá, eu acho que tem essa questão de se perder um pouco, né? Eu acho que hoje esse sujeito nem é padre mais, né? Ele é um artista, nada contra, mas eu acho que é um caminho perigoso. Postura, né? As redes sociais hoje, né? A mídia, a fama, a visibilidade, ela acaba, eu acho que mexendo um pouco com a cabeça de qualquer ser humano, não somente de um sacerdote, mas eu acho que de qualquer pessoa, né? Porque o cara pode ser casado também e começar a instigar... Mexeu com ego, né? Com ego, exatamente. Então, nós temos que ter muito cuidado, embora, é verdade, as redes sociais, elas também devem servir para evangelização, mas como você colocou, né? Ter o cuidado, a prudência de não estar expondo algo que de fato não corresponderia ali ao sacerdócio, né? Então, a prudência ela é sempre importante, né? Coisas que não edificam. Porque esse padre mesmo que eu citei, eu há muitos anos atrás, eu até gostava do trabalho dele, era um cara assim que eu acompanhava, ele cantava, beleza, só que eu acho que ele foi por um caminho só de mídia, entendeu? E ficar postando foto, fortinho e tal, sei lá, eu acho que não tem nada a ver. A gente tem que rezar para que ele, né, quem sabe aí volte, né? Cara, o padre tem que se cuidar sim, ele tem que ter a vida dele, mas eu acho que ele tem uma postura, ele tem uma imagem a zelar. Né? E ficar despertando de repente desejo nas mulheres, sei lá, eu acho que não é o melhor caminho. Né? E aí, padre, eu até conversando com o Serginho, né, o primo da minha esposa, ele é bem católico, ele agora está seguindo bastante a Igreja Católica. Ele pediu para perguntar ao senhor sobre a questão da batina, sobre a importância do uso dela, entendeu? Se tem que usar. Não é uma obrigação, né? É o que a gente chama, a veste talar do sacerdote, né? A batina, ela identifica, é como se fosse a farda de um policial militar, que está na rua, de um militar, alguém que você, quando vê na rua, está numa situação em que você sabe que pode contar com aquela pessoa porque ela exerce aquela função, você vai estar ali. Mas é claro que, além da batina, você também tem um klezma, que é essa camisa que eu estou usando. Com a gola branca. Camisa clerical com essa palhinha branca, né? Então, agora, a importância, né, do uso da batina, né? Bom, tem alguns significados a batina também, né? Que, como uma túnica, ela é feita de uma peça, né? A integridade aí da vestimenta. E, para quem não sabe, né, os botões da batina, eles são contados. Em primeiro lugar, os que fecham à frente são 33 botões da idade de Cristo, né? Caramba! Olha! E nos punhos nós temos 5 botões, que representam as 5 chagas, né? Então, toda a batina ela tem essa característica, né? Exatamente, simbólica, para poder justamente identificar aquilo que você exerce, aquilo que você é, na verdade. Não é só um exercício, porque o sacerdócio não é uma profissão, mas é uma configuração de vida, né? Então, eu uso batina em solenidades, né? Claro que quando está muito calor a gente evita um pouco, né? Nosso clima aqui não favorece muito. Né? Quando eu estive fora estudando lá, eu usava um pouco mais a batina do que aqui, né? E geralmente a batina é preta, né? Mas tem outros tipos de batina? Sim. É possível você fazer uma batina cinza, bege, né? E, inclusive, na África, muitos usam a branca, né? Ah, tá. Mas isso aí não tem tipo assim, em tal evento... Não. É um tipo de batina? Não. Não. Isso aí é uma questão mesmo... Vamos dizer assim, acho que um pouco de gosto também, né? No caso da África, eles usam muito pela questão do calor, né? O preto absorveria bastante o calor. Então, existem algumas... Claro que não é a batina totalmente branca, como a do Papa. Geralmente, os sacerdotes têm um filetamento preto para identificar, né? Que é sacerdote. E o do bispo é violáceo, né? Que é a cor, né, episcopal. E o cardeal vermelho, né? Então, os cardeais. Então,
esses detalhes que acabam distinguindo lá. É isso. Bem interessante. Ele frisou muito essa questão da batina, né? E também do matrimônio. Sim. Porque, segundo ele, o matrimônio só pode ocorrer na Igreja Católica quando os indivíduos, né, são batizados e têm a primeira comunhão. É isso mesmo? Então, o direito canônico, né, que é o direito universal da Igreja, ele coloca para nós que a base fundamental para se receber qualquer sacramento é o batismo. Então, se você tem um casal que seja batizado, né, eles estão aptos para receber o sacramento do matrimônio. Mas cada diocese também ela vai estabelecendo determinados critérios que estão na liberdade episcopal de decidir diretrizes e normas que vão dizer, olha, não, aqui na diocese, como se eu não me engano em Niterói, na Arquidiocese de Niterói, só casa quem já tiver os 3 sacramentos da iniciação. Porque a gente estava até conversando um pouquinho antes a respeito de participação de missa e tal. Então, é importante a gente entender que o sacramento do matrimônio, ele é o sacramento de serviço, né, da igreja, como a ordem, né, o sacramento sacerdotal, né, ou, no caso também, aí, os diáconos e o episcopal, que é o maior alto grau da ordenação, né, que tem aí a plenitude do sacramento da ordem. Então, tanto a ordem como o matrimônio são sacramentos de serviço, ou seja, que a sua vida está ali para o crescimento do reino de Deus. Então, se você vai assumir um sacramento de serviço, é preciso que antes você seja iniciado. Se eu não sou iniciado na fé, se eu não tenho o pleno consentimento do que eu vou estar praticando, né, e ser iniciado naquela doutrina, na igreja, nos ensinamentos do Senhor, bom, como que vou eu exercer uma função, né, de serviço? Ela vai ficar incompleta, né? Porque se eu não tenho a primeira comunhão, né, eu não participo da comunhão plena da igreja, porque a comunhão plena é o recebimento do corpo de Cristo, né? É o mais alto, a maior possibilidade de eu ter intimidade com Deus é através da comunhão sacramental. Claro que a gente pode ter comunhão espiritual pela palavra e tal, mas o sacramento, ele é diferenciado, né? Porque você não está só absorvendo pelo ouvido, você está recebendo o próprio corpo de Cristo, que inclusive amanhã vamos celebrar essa solenidade na igreja de Corpus Christi, né? Então, se eu tenho na terra a possibilidade de ter uma comunhão plena com o Senhor, é buscando, né, também participar da Eucaristia. E a Crisma, né, que é o sacramento aí, do qual a gente confirma o nosso batismo e a gente define por nós mesmos o que antes nossos padrinhos definiram por nós, né? Professaram a fé por nós. Agora a gente diz, não, eu realmente creio e eu vou me tornar um soldado de Cristo. Então, se eu não tenho essa concepção, né, o sacramento do matrimônio, ele fica um pouco carente, né, de bases cristãs que colaboram para que o matrimônio aconteça da melhor forma possível. Pode haver matrimônio entre duas pessoas que as duas não sejam batizadas? Pode. E aí existem processos extraordinários que são feitos entre pessoas que são casadas e que um cônjuge é batizado na Igreja Católica, outro de outra denominação cristã, que a gente chama que é sacramento misto, né? Ou você tem aí, inclusive, né, um católico que possa, né, casar com uma muçulmana, né? Disparidade de culto. Então, nesse caso, existem processos que o bispo tem que estar aprovando, né? Agora, é muito difícil que aconteça de um muçulmano casar-se com uma católica. O inverso é mais possível. Eu acho estranho, porque a questão do muçulmano, que eu acho que para aceitar é mais difícil, né? Então, por isso que a igreja não aceita que um muçulmano case-se com uma católica. Porque na religião muçulmana, quem define, né, o segmento ali religioso é o homem, né? Então, a mulher, nesse sentido, ela fica submetida ao homem de tal forma que ela não vai ter liberdade para educar os filhos na fé. Então, nesse sentido, é quase que impossível que aconteça que um muçulmano consiga o casamento com uma católica nesse sentido. Mas o inverso pode acontecer. Um católico que acolha uma muçulmana e ela, né, respeitar a liberdade do marido de poder
educar o filho na fé, enfim, claro, estamos falando de coisas aqui possíveis, né? Não ideais, mas que são possíveis. Exceções das exceções. Que podem acontecer. Vamos ver quem está assistindo a gente aí pelo Facebook. Aqui é o Freitas dando boa noite, que é a minha esposa. O Alex Reis, né? Esteve aqui conosco, grande pintor aí, o cara da tinta. Dá um pulinho lá no YouTube, Josiel, ver quem está curtindo a gente. No YouTube, a Samara Tavares, ali, querido amigo, Carlos Augusto, ali, falando que é uma das pessoas mais inteligentes que ela conhece. Nossa. Concordo. Jana Souza. Exagero. Padre muito abençoado. Padre Carlos Augusto. Deus o abençoe sempre. Amém. Você também, minha filha. Kátia, um padre muito sábio. Ali é o Milas. Homilias. As homilias são as reflexões que a gente faz depois da. Eu pensei que era o nome de alguém. Eu sou muito ignorante para igreja. Ali Guilherme Nogueira dando palmas ali, Kátia dando boa noite, Léo Guimarães, nota 1000. Isso aí. E lá no Instagram, ali curtindo a gente lá, a Angélica Barros, a Ana Maria, que é o Freitas também dando boa noite a gente lá pelo Instagram, minha esposa. O Márcio Cabronca aí, o nosso Márcio Rios, humorista de Campos, o homem das pegadinhas curtindo a gente. Estúdio André Rangel, boa noite. Edna Macedo, boa noite. Sabrina, que está acompanhando a gente ali fora, né? Isso. Só nos bastidores aí do padre. Ali Lúcia, Edilene, boa noite. Aline, boa noite. Liz, boa noite. Ali Chagas 3249, boa noite. Verônica Muniz, boa noite. E Mr. Rangel Barbearia, nosso parceiro aí também. Rita de Cássia, boa noite. Samara, boa noite. Dani Fagundes, boa noite. Gustavo Almeida, boa noite. Tiago. Luiz Felipe, boa noite. Camila. Edna Macedo, boa noite. Maurício, boa noite. Maria Alice, boa noite. E Impacto. Aí, boa noite aí. Estúdio André Rangel. E Mr. Rangel dando boa noite aí. Pedindo a bênção do padre. Deus abençoe. Senhor e senhora Rangel estão online. Ah, sim, verdade. Tem uma coroinha ali também, a Iris. Iris Cordeiro, Iris que entrou Cordeiro. agora. Tem coroinha mulher também? Tem, coroinha sabia, tem. Lá na paróquia, bastante. Tá precisando ir mais na igreja. Olha, desde o Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo II liberou as meninas. Eu vou ser reprovado. Eu me casei em 2012, aí eu acho que eu não voltei mais. Não, voltei em outros casamentos. Não, mas eu acho interessante. Agora, padre, uma questão meio chata, assim, o senhor, claro, vai explicar. Se eu souber. Mas é uma questão que sempre me afastou um pouco da Igreja Católica. É o passado da Igreja. Né? Aí um contexto histórico, né? Que é a Inquisição. Sim. Bom, eu não sou historiador, mas aquilo que eu posso te explicar, né, para que a gente entenda também, nas nossas escolas a gente estuda um lado daquilo que aconteceu. É importante que a gente olhe sempre para o passado, não de forma anacrônica. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem que olhar com o passado com os olhos do passado. Né? A gente nunca pode olhar para épocas passadas com o olhar de hoje. Isso até, 10 anos atrás. Sim, já era diferente. Com certeza. Se você falava há 10 anos, não pode falar hoje. Exatamente. Dá problema. Né? E também, assim, o modo como a sociedade conduzia as coisas era uma. Né? O que havia de conhecimento intelectual, teológico, social era um. Então a gente tem que entender, né, que coisas aconteceram no passado, né, e que eram respostas para aquele tempo, né? Agora, uma coisa que é importante, um historiador poderia explicar isso com muito mais detalhes, né, mas é que existiram duas inquisições, as inquisições papais,
que eram aquelas que vinham de fato de Roma, do Vaticano, né, que dava sim as condenações em relação a atitudes e pensamentos heréticos, condenações de serem anátemas, aqueles que não correspondiam com a fé. E outra coisa é a Inquisição Régia, ou seja, que advinha dos reis, que estavam vinculados à igreja, né? Porque o rei ele era coroado por um bispo, né? Porque se entende que o rei ele é um representante do povo que foi colocado diante daquele povo como uma bênção de Deus para governar as coisas materiais, né? E a igreja não é para governar coisas materiais, assim, espirituais. Os reis não, os reis eram para governar aquilo que dizia respeito ao mundo material. Então, havia uma comunhão, né, entre ambas as partes. Igreja e Estado. Igreja e Estado. Só que a questão é a seguinte: quando havia Inquisição, uma forma que os reis tinham de manter a linha e o controle social foi também utilizando dessas inquisições para dizer, não, você está errado. Então, né, chamava lá os bispos, os inquisidores também, que eram adeptos do rei e que eles corroboravam com aquela situação. Mas a maior parte das situações desagradáveis que aconteciam, inclusive com condenações à morte, eram muito mais do âmbito régio do que o papal, né? O Vaticano em si, não havia essa condenação à morte para, né, acontecer como acontecia, né? Mas sim era, né, do âmbito régio, vinha dos reis, a maior parte, né? Eu sempre achei que, como o Papa, né, ele vem de Pedro, né? O primeiro Papa foi Pedro. Sim. E Pedro parece que era aquele apóstolo meio rebeldezinho, assim, que Jesus vivia chamando a atenção dele, que tirava a orelha e tal. Eu sempre achei que tinha essa ligação do Pedro ser assim, um pouco mais rebelde, por explosivo. isso que acontecia a Inquisição. Não. Até porque se a gente olhar na história, né, cada Papa é uma pessoa, né? É verdade. Não é simplesmente uma réplica do que veio anteriormente. A gente vê muito claramente o atual Papa Leão XIV, né, que talvez alguns esperassem, principalmente aqueles que estão mais fora do âmbito eclesial, né, talvez esperassem um segundo Papa Francisco II, e veio o Leão XIV, né? Então... E eu prefiro o Leão. Bom, eu prefiro aquele que Deus coloca. Cada um, aquilo que a gente estava falando, né? Cada um tem a sua resposta para o mundo no seu tempo, né? Então, se naquele tempo acontecia isso, e graças a Deus hoje há uma clareza muito maior intelectual, doutrinária, né? Então, assim, eu perguntaria a você nesse sentido, né? Se nos deixa um pouco chateado. Não, estou chateado com a igreja, então não vou nela por causa da Inquisição, né? Não é só isso, não. Não, sim. Mas eu quero aqui colocar uma perspectiva justamente porque muitos usam desse subterfúgio para evitar a aproximação da igreja. Eu perguntaria, né, se sua mãe te faz alguma coisa que você não gosta, né, você vai deixar de frequentar a casa dela, você vai deixar de amá-la, você vai deixar de buscá-la? Claro que não, né? Eu acho que a história, ela vai nos ensinando também a como lidar com as pessoas, a corrigir problemas passados, né, a olhar para o futuro com um olhar diferente. Eu acho que se eu estou no tempo hoje, eu tenho que olhar para a igreja do hoje. Eu conheço o passado para entender o hoje, né? Hoje nós somos o que somos, graças a Deus, né? E graças a Deus, literalmente, porque a igreja é fundada por Cristo, né? E é o Espírito Santo quem a conduz. Então, não tem como ela, nesse sentido, se desfalecer ao largo da história, né? Houveram papas ruins? Houveram, né? O Papa Alexandre, né, que era tido como devasso, né? Mas o que acontece? Foi esse mesmo Papa que estimulou, no mesmo tempo, as navegações, né, para a América. Então, se hoje nós temos, né, uma base cristã na América Latina, foi graças a esse Papa que, embora não tendo uma vida muito respeitosa, ele fez coisas boas.
né? Então, assim, em tudo, na história, na vida de cada um de nós, vamos ter altos e baixos, coisas positivas e negativas. Agora, a gente precisa saber o que a gente vai lidar com isso, né? O que eu quero ficar. Filtrar, né? Eu vou filtrar e vou ficar com aquilo que é bom, né? Eu tava mexendo, né? A Samara ali fala, nossa, o padre é muito bom, tá, não sei o que, muito inteligente. Bom, a gente filtra aquilo que a gente quer. Né? Não que não desmerecendo, é isso, mas é claro, eu também tenho pontos negativos, né? Não existe um padre perfeito, né? O único sacerdote perfeito é Jesus Cristo, né? Nós procuramos, nessa imitação de Cristo, poder servir com a nossa vida naquilo que a igreja nos pede. Aí, no caso, na Igreja Católica, outro momento de dúvida, assim. Sim. Vocês acreditam que Cristo vai voltar? Ou que a gente, quando morre, encontra com ele lá? Bom, as duas coisas, né? Bom, isso é uma revelação, né? Revelação que está fundamentada na Sagrada Escritura. Então, de fato, haverá um juízo final, né? Quando vai ser... A gente não sabe. Essa questão de que Jesus está voltando. Não, ele está voltando desde que ele foi, né? Então, na teologia escatológica, que a gente fala que é a dos fins dos tempos, né? Nos finais, dos últimos acontecimentos, a gente tem esse encontro com Jesus, essa segunda vinda, nessas duas dimensões, né? Na minha morte, quando eu vou me deparar com ele, né, onde eu vou ter o meu juízo particular. Então, nesse sentido, ele vai estar ali e ele vai voltar para mim de uma outra forma, não somente de ouvidos da palavra, mas eu estarei diante dele para ser julgado, né, mas não como um juiz, como muitas vezes as pessoas pensam, mas é porque, pensemos, né, o juízo particular é como se eu olhasse para um espelho onde está Jesus ali e tudo aquilo que eu, né, realizei de acordo com a vida dele será refletido como de bom, e aquilo que eu não fiz, eu me acusarei, olha, isso aqui, eu não correspondi, então eu preciso me purificar, vou pro purgatório, até que eu, né, alcance aí a purificação, né, perfeita e vá pro céu. Ou se não correspondi com nada, não acreditei em você, então vou pro inferno, por uma escolha minha. Não é um juízo arbitrário de Deus que diz, olha, você foi mal, vai para o inferno, você foi bom, né, vai para o céu. Não. Nós também temos a nossa consciência diante da verdade e nos colocamos diante dela. E essa verdade, ela vai transparecer perfeitamente em nós quando nós morrermos. Então, mesmo se eu for para o inferno, eu vou falar com ele. Ele, deu ruim, cara, vai. Bom, não saberia... Bom, nesse sentido aí, eu tô colocando, obviamente, que a gente precisa entender, claro, a teologia escatológica, ela não é uma teologia científica, no sentido positivo da palavra. É uma ciência exata. Exatamente, né? A gente tenta explicar aquilo que está o posterior de acordo com a revelação, os dogmas de fé. Então, assim, claro, quem vai para o inferno também vai se deparar nesse juízo particular, nesse sentido, e vai dizer, olha, não estou correspondente porque, de fato, eu não quis e eu decidi. A decisão de ir para o céu ou para o inferno é uma decisão que a gente faz todos os dias na nossa vida. Livre-arbítrio. Exatamente. Não, porque eu tava pensando aqui, eu acho que é mais a parte evangélica, né? Uhum. Protestante, que evangélico é quem estuda o evangelho, sim, né? Sim. Existe um erro nisso aí. Sim. Mas eles falam muito em Jesus voltar. Uhum. E aí eu ficava pensando, como seria a recepção de Jesus ele voltando? Será que ele não seria crucificado novamente? É possível. Entendeu? Não, mas eu digo assim, pela própria igreja, achando que não era ele, entendeu? Sim. Eu chamei ele de esquerdista. Isso! Sai daí, seu esquerdista! Eu só não diria que seria crucificado de novo, porque agora o corpo dele é glorioso. E também não tem cruz mais. Não está sujeito a esse mundo, né? Mas que talvez, né? Não sei como é que se daria. Eu acredito que essa segunda vinda de Jesus é um mistério para nós, né? E eu acho que se preocupar com isso seria uma perda de tempo hoje. Seria mais interessante a gente ver o que a gente está fazendo agora para alcançar cada vez mais uma correspondência a Cristo, que saber qual o dia que ele vai voltar.
Porque aí também iria justificar alguma coisa, né? Você tem que fazer o bem sem saber quando que ele volta, se ele tá vendo ou não. Né? Só por interesse. Evangelho de hoje, inclusive, hein? Olha aí. Evangelho de hoje, né? E o Senhor fala para nós, né? Cuidado, né? Para não praticardes a vossa justiça somente para que os homens vejam, né? Então, é isso aí que a Igreja Católica procura incutir em todos os fiéis, né? De justamente estar procurando a fazer as coisas aqui por intenção de coração e porque está buscando mesmo o segmento, né, da vida de Cristo, né? Independente se ele vai voltar hoje ou amanhã, né? O importante é que a gente se prepare sempre, né? Essa preparação diária, né? É uma coisa que eu acredito muito, viver um dia de cada vez, né? As 24 horas, só por hoje. Mas eu sempre tive essa ideia, né? De que, tipo assim, Jesus voltando, aí vem, tipo, Alexandre de Moraes, manda prender, tem 48 horas pra prender esse cara aí. O Alexandre de Moraes aí. Aí, ó. Para de mencionar esse cara. Porque quem condenou Jesus foram os próprios religiosos da época, sim, né? Que achava que ele era louco. E isso que eu sempre pensei, se ele voltar hoje, cara, eu vou achar que é um Henri Cristo da vida e tal. A compreensão judaica no tempo de Jesus, bom, alguns conseguiram enxergar, porque senão ele não teria conseguido adeptos, outros não, mas para esses judeus que não acolheram Jesus é porque também havia uma dificuldade de compreender o que seria a possibilidade de um Deus que se faça homem, né? Que é um mistério da nossa fé, que diferentemente de todas as outras religiões, vamos dizer assim, que não são vinculadas, né, a esse Deus uno de Israel, né, que também tem aí a sua base na religião muçulmana, também é uma religião abraâmica, né, então de monoteísta, e também o judaísmo. As outras religiões que cultuam deuses pagãos são divindades que os homens criam para justificar coisas, situações ou forças que eles não têm poder, né, de controle, né? Então a gente percebe muito isso, essas religiões pagãs que primeiro oferecem coisa aos deuses para depois receber algo, né? No caso dos cristãos, né, e também dos judeus, eles veem um Deus que vem ao seu encontro, né? Não é um Deus que foi criado, mas foi um Deus que escolheu primeiro o seu povo, né? Então escolhe o povo, né, que estava lá escravizado no Egito, né, molda esse povo para se revelar e vai se revelando aos poucos. E é claro que, bom, se o único Deus de Israel é o Senhor que nos salvou do Egito, como é que este homem está dizendo que é filho de Deus, né? Como compreender isso nessa dinâmica de que existe um único Deus? Ele está dizendo que é o filho de Deus, mas espera aí, né? Até que eles queriam um rei daqui da terra. Exato, né? A concepção messiânica de Israel era essa, né? De que eles iriam ter um grande político que iria reinar, que vai governar agora pra gente. E hoje a gente vive um pouco assim, né? E porque até as pessoas guerrear, né? Sempre a guerra mesmo. Por isso que Pedro pega a espada e tira a orelha lá do Malco, né? O soldado, né? Então, assim, e hoje a gente parece que vive nessa mesma dinâmica, porque a gente deposita a nossa confiança e a melhoria no Salvador daqui, né? Peraí, mas Jesus é o Salvador. A gente quer coisa palpável, né? O ser humano. Então, para eles era muito difícil compreender a possibilidade de um Deus que se encarnasse, né? Que é um grande mistério, que eu sou apaixonado por esse mistério da encarnação aí. No dia que o Ayrton Senna morreu, o também falecido, né? O ator, caramba, agora Zé Wilker, ele falou algo que eu nunca esqueci, né? Que ele falou: triste a nação que depende de um salvador, né? De depositar tudo naquele cara que é um herói, aí quando de repente morre, entendeu? Eu nunca esqueci isso. A diferença é que nós cristãos temos de fato um Salvador. Sim. Mas que morreu de fato, só que tem uma diferença assim considerável. Ele ressuscitou no terceiro dia, né? Então. E aí, padre, uma coisa que eu também não entendo, que o Jesus, né? Ele, ali no Segundo Testamento, ele sempre pregou pela simplicidade, pelo amor.
O primeiro Testamento é uma coisa mais assim vingativa, não sei, né? Mais cruel, né? De matar pessoas, sacrifício. Não, o Antigo Testamento é mais Deus cruel. Era poucas ideias do primeiro Testamento. Né? E aí, de repente, eu vejo que todas as igrejas são tão luxuosas e se Jesus era tão simples, então não entendo muito isso. Te convidar para ir na minha paróquia, não tem luxo não. Não, mas por exemplo, tem luxo não. O Vaticano é tudo de ouro, torneira de ouro. Nem tudo é de ouro, vamos lá. Bom, primeiro, Deus... como eu falei para você, é um processo revelador que acontece na história. Então, nós temos que pensar que aquilo que foi escrito no Antigo Testamento não é uma face ipsiliteris, ou seja, perfeita, né? Tal qual Deus é. Entendamos que a Sagrada Escritura, ela é palavra de Deus inspirada por Deus, escrita por homens que estão ali dentro de um contexto, né? Então você tem tanto realidades que vão mostrar um pouco esse lado justiceiro, olho por olho, dente por dente, mas Jesus ele muda essa concepção porque ele mostra de fato a face do Pai. De como Deus é. Uma coisa é como o povo compreende Deus, outra coisa é o como Deus se revela, né? Então, há um processo no Antigo Testamento que vai moldando esse povo para conhecer, em primeiro lugar, sair de uma realidade completamente pagã, para conhecer um Deus que seja verdadeiro. Então, o primeiro processo é sair do politeísmo e entrar no monoteísmo. Descontaminar, exatamente. Então, por isso essas guerras bélicas que aconteciam, inclusive como sinal de força do Deus de Israel que vencia sobre os outros povos como justificativa não divina, mas dos homens ali que percebiam, olha, o Deus de Israel é mais forte do que o de Baal. Né? Ou outros deuses que apareciam, né? Então, assim, claro, isso é um processo revelador que vai acontecendo ao largo da história e que a gente entende a perfeição da Sagrada Escritura porque não há nenhuma contradição entre a Antiga e o Novo Testamento. O que existe é uma leitura, e essa leitura do Antigo Testamento deve ser feita à luz do Novo Testamento. Mas uma coisa que eu destacaria e que sempre me fez refletir muito nessa perfeição do momento revelador do Cristo, né, para dividir o Antigo do Novo Testamento, é que ele vem, o Verbo de Deus encarna no momento histórico aonde o Império Romano e a religião hebreia estão ali vivendo numa comunhão. Ou seja, eu tenho a filosofia do Império Romano e eu tenho a religião, né, judaica hebreia, né, do monoteísmo que estão ali convivendo, coabitando juntos. E se a gente for ver no futuro, depois disso, né, São João Paulo II, ele vai escrever uma encíclica fundamental para a gente entender, né, a realidade reveladora de Deus, que é a fé e a razão, fides et ratio, né, duas asas que nos levam ao conhecimento divino. Então, assim, Deus ele vai preparando o povo para poder ele se encarnar e ele mostrar quem de fato ele é. E ainda te digo, não mostra tudo, né? Porque o próprio Senhor, né, há pouco tempo celebramos aí Pentecostes e ele vai dizer, muitas coisas eu tenho a vos dizer, porém vós não compreendereis agora. É preciso que o Paráclito venha para que ele vos instrua, ensina tudo aquilo que foi dito, né, para que vocês possam então entender de fato, né? Então, assim, ainda que seja um processo revelador, não existe nada novo depois de Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, ele mostra a face do Pai, que é uma face misericordiosa, né? Que ele veio para justamente aqueles que são mais necessitados, né? Mas não só necessitados no sentido carente materialmente, mas necessitados de perdão, né? Necessitados de fé. Então, que o Papa Leão XIV colocou muito bem recentemente, dizendo, né, que a maior pobreza, no Dia Mundial dos Pobres, ele, na sua homilia, ele vai dizer, né, a maior pobreza é a ausência de Deus, é a
falta do conhecimento de Deus, né? Estar longe de Deus. Então, de fato, para a humanidade, e a gente percebe, né? Quanto mais longe de Deus, mais nós somos capazes de realizar atrocidades, né? Então, é esse processo e não há uma mudança de Deus, porque em Deus não cabe mudança, né? Filosoficamente falando e conceitualmente falando a respeito de Deus, Deus é um ser imutável. Deus é perfeito por excelência, então ele não pode mudar, né? Então, nesse sentido, não há uma mudança do Antigo para o Novo Testamento. O que há é a compreensão da humanidade que vai adquirindo uma melhor compreensão desse Deus que se revela e que em Jesus Cristo essa revelação ela se dá de fato na nossa linguagem humana. Já não é mais através de fatos extraordinários. O Verbo de Deus é encarnado e ele fala a nossa linguagem. Aí, padre, no caso... Na Igreja Católica também, né? Fala da questão do Adão e Eva. Sim. Mas e os dinossauros? O que tem? Morreram. O que tem? Se ele criou Adão e Eva, e os dinossauros, onde eles estavam? Foi antes? Bom. E foi Deus que criou? Isso que eu nunca entendi. Tá, vamos lá. Claro que o que a gente aprende, eu vou colocar aquilo que a gente aprendeu também um pouco no colégio, né? A gente aprendeu que existiu toda essa era, né, a existência dos dinossauros. Antes, eu esqueci agora o nome que se dá, né? A Terra ela era toda uma terra só. Pangeia, isso aí, muito obrigado. Né? Me fugiu o nome. Tudo era uma coisa só. E, de fato, a gente vai percebendo que as coisas se encaixam. Né? Não existia, penso eu, que com os dinossauros é impossível existir ser humano. Né? Eu acho que não rolava, não. Então, assim, se isso foi necessário para que a Terra pudesse adquirir todo o material biológico e, enfim, que Deus quis que tivesse, isso não impede em nenhum momento que Deus tenha feito nem os dinossauros e eles tenham morrido por alguma situação, né? E depois, então, começaram a surgir outras vidas que eram compatíveis. Então, isso em nada desvaloriza aquilo que a igreja acredita na relação em que Adão e Eva não são duas pessoas, mas são representação do povo, do homem e da mulher. Eu lembro que eu gerei uma certa discussão com a minha professora de Fundamentos Filosóficos de Teologia da Universidade de Navarra, quando eu estive estudando mestrado lá, porque, claro, a gente acredita, óbvio, né? Deus criou todas as coisas. Se não fosse Deus, nada existiria, tudo, né? Então, agora, como que se deu esse processo? Bom, isso só Deus sabe, porque ele que existia antes, nós não sabíamos, né? A gente procura tentar explicar dentro daquilo que a gente consegue entender, interpretar das coisas. A gente vê, é verdade, todo o DNA mitocondrial ele vem da mãe. Então, poxa, isso aí é um sinal de que, de fato, há uma fonte única, né? Uma fonte única de transmissão genética, porque o DNA das células, né, da mitocôndria dentro das nossas células, ele é exclusivamente herdado pela mãe, né? Agora, o fato de que Deus tenha criado tudo não quer dizer que ele não tenha estabelecido um processo evolutivo. Por que Deus não poderia ter pensado na evolução como um processo, né? Então, e que eu acredito muito mais numa possibilidade que Deus ordenou as coisas e as coisas foram sendo sucessivamente realizadas, embora o processo evolutivo por si mesmo não seria capaz de, em tão pouco tempo, conceber tantas espécies. Então é óbvio que tem intervenção divina, como também o Mar Vermelho se abriu, foi intervenção divina. Poderia ter acontecido algum fenômeno natural? Poderia ter acontecido algum fenômeno natural, mas, poxa, acontecer naquele momento, naquela hora que o povo precisava passar e depois que os perseguidores passaram, tudo veio abaixo? É muita sorte. É muita sorte, né? Nem a Mega Sena. Então, assim, existe uma intervenção divina porque Deus existe, poxa, né? Então, eu acho que o nosso erro, muitas vezes, é justamente de dissociar
a fé e a razão. Se eu creio, eu não posso ter conhecimento científico. Se eu sou um cientista, eu não posso ter fé. Como se eu tivesse que ser um ateu, porque o que me dá, né, prova da existência é tudo aquilo que eu sou capaz de experimentar empiricamente. Não. Tantas pessoas sobrevivem de coisas tão extraordinárias e que ninguém explica. É uma forma de polarização, né? Ou é ciência ou é Deus. Sim, é uma polarização. Por que não ciência e Deus? Exatamente. Por isso que João Paulo II escreveu essa encíclica, né? Porque antes havia uma dissociação grande, né? Com a modernidade, a evolução da ciência, o positivismo, né? Fez com que os cientistas se achassem tão autossuficientes. Não, que eu não preciso de Deus, né? Tudo é justificável pela fé, pela razão, né? E depois a gente vai percebendo que a coisa não é por aí, né? Então... Não, porque eu conversei com uma pessoa de uma outra religião, ela falou assim, o negócio é o seguinte, não existiu dinossauro. Eu falei, tá, e os ossos? Não, foi o demônio que criou aquilo para enganar. Então eu fiquei, cara, entendeu? Ficou muito vago. Não, acho que a gente tem que ser um pouco também humilde para reconhecer, né, que outras vidas poderiam ter existido antes da nossa, né? Eu acho que não é um problema pra gente acreditar que pudesse ter existido qualquer outro tipo de vida na Terra se aquilo fosse necessário. Será que a gente teria tanto petróleo se não tivesse tido tanta matéria orgânica no fundo do mar? É verdade. O que não elimina nada, acreditar em Deus. Exatamente. Não, problema nenhum. Pelo contrário. A coisa é tão perfeita que só me faz conceber que a inteligência perfeitíssima só poderia ter criado dessa forma. Exatamente. Aí, padre, como que o tempo voa aqui, né? O José Mas já vai encerrar. Aí, padre, gostaria de primeiramente, né, dar os parabéns. Porque amanhã fazendo aniversário no Corpus Christi aí. Exatamente. Nosso padre fazendo aniversário. Nada mais simbólico. E cara, né, legal, né, cara? Legal isso. E agradecer, né, por aceitar o nosso convite. E espero que volte mais vezes, entendeu? Eu fico perturbando aqui. Mas da próxima vez a gente de repente pode falar. Volte mais vezes para conversar com esse incrédulo. Não é incrédulo. É que eu gosto de... eu tenho muitas dúvidas. Ele não é incrédulo, ele só tem dúvidas. Só Tomé. Sabe, a gente volta para falar da fábrica de São José, né? A fábrica de velas. Ainda faltou de falar muita coisa. O doutor, né, que também é veterinário. Então eu acho assim que uma hora voa e espero que volte mais vezes. Sinceramente. Deixar. Eu agradeço o convite. Né, fico aberto aí esperando uma nova possibilidade. Opa, quem sabe foi muito bom estar aqui. Embora sendo a segunda, a gente fica um pouco nervoso, mas me senti muito à vontade aí. Agradeço. Fiquei bastante à vontade. Obrigado. Eu que agradeço e vamos ter outros encontros aí. Com certeza. Deus quiser. Eu posso dar a benção? Com certeza. Pode. Então tá bom. Então a todos aqueles que nos acompanham aqui na nossa transmissão, né, do GoitaCast, né, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que Nossa Senhora Aparecida também, como mãe de Deus e nossa mãe, deixada pelo próprio Senhor, possa interceder por nós, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Isso eu sei. Que bom. Uma coisa você lembra. E é isso. Até quarta, se Deus quiser. Valeu.